11. Estamos no versículo 11. Então, a Sara, ela é muito conhecida por aquele momento em que os anjos chegam e falam com Abraão: olha, daqui a 1 ano você terá um filho. E a Sara, ela ri. E isso aponta para uma falta de fé. Olha que interessante. Agora o texto aqui está dizendo que pela fé, Sara recebeu o poder de conceber um filho. Quer dizer, mesmo que você tenha tido alguns momentos na sua vida que você não acredita, isso não quer dizer que você não desenvolva a sua fé, que você não seja uma pessoa de fé. Porque depois ela entendeu e ela creu e ela recebeu. O milagre aconteceu na vida dela. Olha, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Talvez alguém aqui não acreditou ainda naquilo que Deus prometeu para você, aquilo que o Senhor te falou. E talvez seja hoje o dia, eu creio, talvez não, eu vou falar isso com muita fé agora. Hoje é o dia de você considerar que aquele que te fez a promessa é fiel. Porque às vezes a gente caminha muito tempo sem que as coisas aconteçam. E você desanima, você ri. Quantas vezes alguém fala uma coisa para você e você fala assim, só acredito vendo. Não é verdade? Às vezes você ouve uma mensagem, uma pregação, aquela palavra vem direto no seu coração, mas você fala assim, mas não é para mim não. Que sair comigo? Com meu filho? Com meu marido? Vai ser outra pessoa? Porque a gente olha com olhos naturais para as coisas. Mas a Sara depois, ela considerou que aquele que fez a promessa era fiel. E eu quero te dizer isso hoje, que a palavra de Deus está dizendo, quem fez a promessa para você é fiel. E ela recebeu o poder de conceber, gente. Você também está recebendo hoje esse poder de conceber aquilo que Deus te prometeu. Como assim conceber o que Deus te prometeu? Não é Deus que faz, é Deus que faz, mas você precisa crer. Qual é o poder que nos faz conceber, gerar alguma coisa que Deus prometeu? É a fé. Esse é o poder que move a promessa de Deus. É a fé. 12. Portanto, também de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e incontável como a areia da praia do mar. Todas essas pessoas que o texto está dizendo, Abel, o Enoque, o Noé, Abrão, Sara, morreram mantendo a fé sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Abraão, por exemplo, ele recebeu o Isaque, mas Isaque era apenas uma parte da promessa. Abraão viu Isaque, Abraão pegou Isaque, Abraão ensinou Isaque. Abraão viveu com a promessa. Que coisa linda, né? Eu quero profetizar na sua vida hoje que você vai viver com a promessa. A promessa vai entrar dentro da sua casa. E você vai viver com essa promessa do seu lado, que aí já não é promessa mais, é uma realidade. Creia nisso. Creia nisso, eu oro ao Senhor para que a promessa que Ele te fez se torne uma realidade e você comece a conviver com ela dentro da sua casa. Você comece assim a tocar, sabe, na promessa, você comece a olhar para ela e ver que se tornou realidade. Abraão teve esse privilégio. Ele olhava para Isaac e falava, meu Deus, se cumpriu, não acredito, não é possível. Quantos anos Abraão ficou esperando? Abraão ficou ali sendo trabalhado por Deus. Então, não pense que não vai acontecer. Pense que você tem sido trabalhado por Deus para que a promessa se torne realidade na sua vida.
Tem uma hora, irmãos, que a gente pega a promessa nas mãos e aí ela se torna realidade. Tem um momento que ela vem para nossa casa e aí você enxerga ela assim na sua frente. E às vezes até, dependendo do que for, você fala assim, nossa, nem acredito, eu não acredito. Que às vezes você passou tantos anos esperando, não acontecia, não acontecia. Então, vai acontecer. Vai acontecer. A promessa vai andar com você. Em nome de Jesus. Imagine a Sara, gente. A Sara, ela não podia conceber. Você vai concordar comigo que a idade da Sara, ela não poderia não só gerar um filho, ela não tinha mais o processo hormonal necessário, ela não tinha mais condição. Aí ela gera. E esse é o milagre, né? Além dela gerar, o que aconteceu com ela? Ela amamentou. Como é que uma mulher de 90 anos amamenta? É porque Deus agiu no corpo dela de uma forma completa. Toda a questão hormonal que ela precisava para ser mãe ficou ativada. Então ela concebeu, ela amamentou Isaac. Ela foi uma mãe completa, como se ela tivesse 25 anos. Então, nunca é tarde. Às vezes a gente acha assim que, mas agora eu já não tenho essa ou aquela condição para viver a promessa. Mas se for Deus que colocar na sua mão, tudo vai se renovar. Eu quero me incluir, né? Tudo se renova, gente. O corpo se renova, a mente é renovada, a esperança é renovada, os ambientes para você ir, estar, são renovados. Deus muda a situação, muda a circunstância para que você viva a promessa de uma forma plena. A Sara não precisou contratar uma mãe de leite. Ela não precisou dar mamadeira para a criança. Acho que não tinha, né? Não sei. Ela não precisou. Porque Deus proveu tudo para que aquela promessa fosse plena. Por isso que a gente tem que esperar em Deus, né? E confiar nele. Ele faz o que é perfeito. O que é perfeito. O 13. Sim, todos estes morreram, né? Acolhendo de longe. Eles creram, eles morreram. Então, eu estava falando que o Abraão, ele viu parte da promessa, que foi o Isaac. E era o que ele queria um filho. Abraão e Sara queriam ter um filho, normal, igual eu e você, quero ter um filho. O que Deus prometeu? Foi um filho? Deus prometeu uma descendência. Uma descendência. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele faz mais do que nós podemos crer. Ele faz além da nossa fé. Abraão tinha fé para ter um filho natural, normal, uma criança, um menino. E Deus deu o que para ele? Uma descendência. Você crê que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você está pensando? Do que aquilo que o seu coração deseja? Sabe, irmãos, para Deus realizar o desejo do nosso coração, e o salmista diz que quando nós temos prazer no Senhor, quando nós nos deleitamos nele, Ele realiza o desejo do nosso coração. O que é para Deus o desejo do seu coração? Você tem fé? Pois Ele pode fazer infinitamente mais.
Abraão está falando, eu quero um filho, Senhor. Eu não tenho, o Senhor está falando que eu vou ser herdeiro, que eu vou ser isso, mas eu não tenho nenhum filho. E Deus fala assim, não, você não entendeu, Abraão. Você não entendeu. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de você, não é um filho só. Um filho é pouco para o que eu quero fazer na sua vida. Então o desejo que a gente tem às vezes é tão pequenininho diante do que Deus quer fazer, diante daquilo que Ele preparou. Deus prometeu para Abraão uma descendência do tamanho com o número das estrelas do céu. Abraão, a descendência física de Abraão, ele viu? Não, ele só viu o início, né? O Isaac. Porque hoje quando a gente olha para todo o povo hebreu, nós vemos o pó da terra, que veio através de Isaac. Abraão não viu isso. Ele viu só Isaac. Mas ele creu. Olha, acolhendo a promessa de longe, morreram sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto, acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Então, o Senhor tem muito mais para você. Você está pensando em uma coisa, Deus tem milhões. Deus pode multiplicar isso em muitas vezes. 14. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E, se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. É o caso do povo quando saiu do Egito. Eles ficaram lembrando do quê? Do lugar que eles saíram. E o que aconteceu? Morreram no deserto. Quem sai do Egito e não se posiciona para conquistar a terra prometida, morre no deserto. É duro isso, né? Porque nem volta lá para onde estava querendo. Não volta. Morre no deserto se não tiver fé. Por que eles morreram no deserto? Porque não creram. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos e assim também, simbolicamente, o recuperou. Quando Abraão precisou, quando Deus pediu Isaque, Abraão creu. Talvez ele tenha ficado assim pensando mil coisas, né? Uma confusão na cabeça dele, mas ele seguiu a fé. Ele foi pela fé. E ele creu que Deus era poderoso até para ressuscitar. E eu pergunto para você, até aquela época havia alguma história, a Bíblia não fala de ressuscitar, alguém ressuscitar na Bíblia? A fé de Abraão gerou dentro dele essa convicção de algo que nunca havia acontecido na história. Ninguém tinha ressuscitado até aquele momento, mas ele creu que poderia acontecer. Você é capaz de crer em algo que você nunca viu? Que nunca aconteceu na sua família? Você fala assim, na minha família nunca aconteceu isso. Na minha história nunca aconteceu isso. Você é capaz de declarar, mas na minha família vai acontecer. Ainda que não tenha acontecido, vai acontecer. Coisas que não aconteceram ainda. Talvez coisas que você não viveu,
mas que você pode olhar para os seus filhos, para a sua casa e dizer: meus filhos vão viver. Meus filhos vão além. Gente, é preciso fé, nós precisamos crer nessas promessas. Nós precisamos crer que os nossos filhos têm um chamado de Deus, que tem uma aliança que Deus fez com a gente, que envolve a nossa casa. Os nossos filhos estão debaixo dessa aliança, e isso é fé. Fé. E a fé, ela gera o quê? Intercessão. Por isso que a gente... E eu quero mencionar aqui que as mães, elas se debruçam para orar pelos seus filhos. Elas largam tudo. Uma mãe larga tudo para orar pelo filho. Porque esse coração, né, de amor, que consegue assim ter uma pequena parcela do coração de Deus, do amor desse Deus. Então a mãe fica ali, não desiste. Nunca desiste do filho. Esse amor de mãe, ele também é recheado, ele é, vamos dizer assim, envolvido por fé. Deus já fez assim, para que uma mãe nunca desista do seu filho. É tão forte isso que aquele versículo de Isaías diz: ainda que uma mãe, se acontecer de uma mãe, quer dizer, mãe não foi feita para desistir do filho. Não foi feita. Deus já fez a mãe, a mulher, com essa capacidade, né, desse amor que supera todas as coisas. E esse amor anda junto com a fé. Porque se a gente não tiver fé... Então Abraão foi provado e ele entregou Isaac. E ele creu em algo que nunca tinha existido, que nunca tinha acontecido. A gente fala assim, Deus é Deus de coisas novas, Deus está trazendo novo. Que novo é esse? Pode ser uma coisa que nunca aconteceu, gente, na história. Pode acontecer na sua casa. Pode acontecer na sua família. Às vezes doenças assim que nunca... Esses dias uma irmã de uma aluna minha teve um câncer. Ela faleceu, uma moça de 40 anos, foi muito triste ver, né, a situação toda. E era um câncer que os médicos não conheciam. Acho que não tinha nem nome do tal tumor. E pesquisou-se Estados Unidos e foi fazer a biópsia e tudo, porque eles precisavam descobrir. Nunca aconteceu. Então tem coisas que talvez não tenham histórico, né? Isso foi uma coisa ruim. Mas as coisas de Deus, as coisas boas de Deus, também podem acontecer, aquilo que nunca aconteceu. Às vezes está aí na sua casa, às vezes está na vida dos seus filhos. O poder de fazer acontecer, de construir, de inovar, de criar algo que nunca foi criado. Na terra, né? Porque tudo que a gente vive, vê, já, na verdade, Deus já liberou. Vamos continuar aqui, ó. Agora, a partir do 20, vai falar de Isaac. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Quer dizer que pela fé, gente, a bênção, a gente abençoar os nossos filhos, abençoar uma pessoa, é pela fé que isso tem que ser feito. Porque sem fé, se a gente fizer alguma coisa sem fé e sem amor, nós estamos perdendo tempo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem amor vai ser como um metal vazio que soa. Não tem conteúdo, não tem consistência, não tem, sabe? Não tem vida. Então, para nós abençoarmos os nossos filhos, para nós abençoarmos as pessoas, é preciso fé. Crer que a bênção de Deus está sobre aquela pessoa,
que a promessa vai se concretizar na vida daquela pessoa. Eu tô aqui crendo que há promessa sobre vocês e que eu creio de todo o meu coração que vocês daqui a pouco vão andar lado a lado com a promessa. Glória a Deus. Vocês vão, de repente alguém aí vai tocar a campainha, você vai abrir a porta, opa, chegou a promessa. O anjo vai falar assim para você, eu vim trazer aquela promessa. Tá aqui, ó. Pela fé, 22, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordem relativas aos seus ossos. E essa história aqui, gente, é fenomenal. José, ele ia morrer, ele sabia que ele ia morrer. E que os filhos de Israel, eles sairiam do Egito, porque José acreditava na promessa feita a Abraão lá atrás. A promessa foi passando de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e José sabia. Então ele falou assim, olha, quando vocês saírem do Egito, porque ele tinha convicção que o povo não iria permanecer ali, porque Deus havia dado uma promessa, que eles iriam para o Egito, mas iriam ficar apenas por um tempo. Então ele dá a ordem, eu quero que vocês levem os meus ossos juntos, eu não quero ficar nessa terra. José acreditava, ele queria que os ossos, né, os restos mortais, estivessem com o povo. Ele estava olhando para frente. Olha o que diz aqui, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito. Ele morreu, gente, ele não viu isso acontecer. José não viu a saída dos filhos de Israel do Egito, mas ele acreditava nisso. Tem pessoas que morrem e que falam, não aconteceu. Mas por acaso você é o fim da promessa? Será que você não é o começo? Será que você não é o meio? José estava aqui no meio, que já tinha vindo Abraão, Isaac, Jacó. Ele já estava aqui. A promessa já começou lá atrás. E a gente, pode ser que você esteja aí na promessa dos seus pais, de alguém, um pastor, que veio antes de você. E você entrou na promessa. E há outras pessoas para entrarem nessa promessa. Então, não é porque às vezes uma pessoa morre que a promessa não aconteceu, gente. Ela vai acontecer na geração seguinte. Ela vai acontecer na vida de alguém que caminhou com aquela pessoa. A gente pensa que a morte é o fim. Não. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Olha a fé de Joquebede aqui. Aqui esse texto fala dos pais, né? O texto lá de Êxodo fala da Joquebede, que foi a mãe de Moisés. Ela teve fé. Às vezes a gente desiste tão fácil. Havia um decreto real, uma ordem, que todo menino que nascesse deveria ser morto. Joquebede não aceitou aquele decreto. Ela não aceitou, e nós não podemos aceitar decretos que são contra as promessas de Deus para a nossa vida. A bênção não estava com o povo? Estava. Mas aí veio, interrompeu, assim, algo que quis interromper a bênção. Decreto de morte para os meninos, para que o povo não crescesse, para que não se tornasse o pó da terra e as estrelas do céu. Mas teve uma mulher no meio dessa história toda que creu. Ela acreditou que esse decreto não poderia parar a promessa que o Senhor, o Eterno, o Criador de todas as coisas, tinha feito para o seu povo. Ela creu nisso. Então eu quero dizer para você, não acredite em decretos da terra. Quantas interferências a gente sofre na nossa caminhada, e aí você pensa assim, agora não tem mais jeito, olha o que aconteceu.
agora não vai acontecer mais. No entanto, Joquebede não pensou dessa forma. Ela acreditou que a promessa iria se cumprir. Promessa de Deus. Não só para ela, mas para o povo. E aí o que ela faz? Ela toma uma atitude. Primeiro ela esconde o menino. Aí o menino foi crescendo. Ela prepara um cesto, ela prepara um lugar para proteger Moisés, para que ele não morresse. Joquebede estava ali, conectada com a promessa de Deus. Havia fé no coração daquela mulher para crer que aquele menino não ia morrer, mesmo debaixo de um decreto de morte. Quem fez o decreto? Um homem, um rei. E o Salmo 2 fala que Deus ri dos reis, dos poderosos que acham que podem tudo. Deus se ri dos decretos que estão sendo feitos contra os nossos filhos, contra as nossas vidas, contra essa geração. Deus está rindo. Mas é preciso que eu e você creiamos que nada do que está acontecendo vai interferir no propósito eterno dele. Nada. Joquebede acreditou e por causa disso o filho dela foi o libertador. Se ela não tivesse tido essa fé, o que seria Moisés? Mais uma criança que morreu. Mais uma criança. E eu vejo, quando a gente lê esse texto, depois você pode ler, está lá em Êxodo, bem no início, acho que capítulo 2, se não me engano. As parteiras também acreditaram. As parteiras não eram do povo. Mas elas acreditaram porque elas tinham uma ordem de matar os meninos. Mas elas não fizeram isso. E o Moisés foi guardado por causa da atitude da sua mãe, atitude de fé. E o resto da história você sabe o que aconteceu. Moisés foi achado pela princesa, foi criado no castelo, no palácio, e depois se tornou o libertador do povo. Nós precisamos crer. Precisamos confiar no Senhor e tomar atitudes que corroboram, não é corroboram, a palavra que eu quero atitudes que mostram que a gente crê no que Deus falou. Atitudes condizentes, atitudes de acordo com o que Deus falou. Quais têm sido as suas atitudes diante daquilo que Deus prometeu para você? Será que você já desistiu? E você já entregou ao decreto de morte a promessa? A Joquebede não entregou. Ela não entregou. Ela não desistiu. Claro que eu imagino que ela ficou pensando assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? E ficou naquela aflição de mãe. Mas ela preferiu se posicionar em fé. E nós precisamos disso, mesmo que venham dúvidas, mesmo que a gente fique por dentro, né? Às vezes uma ansiedade, às vezes aquela coisa, mas eu vou crer, não, mas eu vou fazer, não. Deus vai guardar esse menino, Deus vai salvar, não vai morrer. E ela ficou numa luta interna, eu creio. Glória a Deus, né, gente? Glória a Deus. Que os nossos filhos sejam escondidos, gente, dos decretos que estão acontecendo. Que os nossos filhos sejam guardados, netos, né, crianças pequenas estão tão mais assim suscetíveis, né, a tudo que está acontecendo, mas que eles sejam guardados. Que você tenha fé de orar pelos seus filhos, pelos seus netos, por crianças que você conhece, orar pelas escolas, pela educação, tanta coisa acontecendo. 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado.
Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Moisés teve revelações de Deus a respeito do Cristo. Moisés teve esse contato tão forte que trouxe essa convicção. Olha o que está falando aqui. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior. Mas que Cristo? Se Cristo veio só séculos depois. Porque ele já tinha tido essa revelação. E revelação, gente, é fé. Pela fé, não, aí o 29, né? Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram. Eles atravessaram como se estivessem em terra seca. É você olhar para as águas e falar, não é água, é terra. Só que quando os egípcios foram nesse mesmo lugar que eles olharam e pisaram, como se fosse terra. É muito lindo isso aqui, né? E dá até um bug na cabeça da gente, porque pensa bem, tem terra no mar, gente? Que terra é essa que surgiu para eles passarem? Diz que as águas se amontoaram, né? De um lado e de outro. E da onde surgiu terra? Não é só que o mar abriu, é que um caminho foi posto. Só que esse mesmo caminho que era terra para o povo de Israel, para o povo de Deus, voltou a ser água naturalmente, quando os seus inimigos vieram atrás e eles afundaram. Deus faz coisas sobrenaturais para aqueles que creem, para aqueles que confiam, para aqueles que são seus servos, seus filhos. E aí o inimigo pensa que pode vir pelo mesmo caminho. Eu tive um tempo atrás uma revelação desse texto da travessia do mar em relação à intercessão pelas minhas filhas. E Deus me deu essa palavra. Os inimigos que hoje você está vendo, você nunca mais verá. Está lá no texto de Êxodo, da travessia do mar. E eu peguei esse versículo, aquilo entrou tão forte no meu coração. Eu escrevi na parede, eu orava isso todo dia, eu chamava essa palavra, sabe? Eu declarava essa palavra. E os inimigos daquele tempo, eles afundaram no mar e eu não os vejo mais. Alguns anos se passaram, irmãos, e eu não vejo mais aqueles inimigos. Eles foram afundados no mar. Eles não podem se manifestar mais. Foi uma palavra que eu recebi e eu me apeguei àquela palavra. E hoje eu olho e eu agradeço o Senhor. O Senhor faz isso. Inimigos que talvez estejam te afrontando hoje, estejam correndo atrás de você. O Senhor tem o poder de, com um sopro, fazer as águas voltarem e afundá-los no mar. E nunca mais eles se levantam. É isso que tem lá no Cântico de Moisés, quando você lê lá. Pode ler depois para você ver como é poderoso o Cântico de Moisés. O Senhor os afunda no mar. Meu Deus, que texto poderoso é esse, né, gente? A gente só tá lendo, né? Só estamos lendo aqui. Meu Deus do céu, acho que se a gente pegar esse texto aqui, dá pra gente ficar um ano inteirinho, gente. Agora o 30. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por 7 dias. Se Deus der uma ordem assim para você, você tem coragem de fazer? Você acredita?
Porque, gente, assim, claro que teria que estudar, mas não sei se existe algum estudo sobre isso, né? É claro que o som, ele tem um poder muito grande. Ele muda ambientes mesmo, ele muda, ele mexe no nosso corpo, ele mexe nos ambientes. Isso aí já é comprovado. E veja bem, Deus fala assim, vocês vão rodear 7 dias a cidade. Calados, em silêncio. Como que uma atividade dessa pode derrubar muro de cidade, gente? Não era qualquer muro. Os muros que estavam ao redor das cidades eram muito largos, eram muito fortes, muito difíceis de derrubar. E eles ficam dando volta. E dá uma volta, e dá outra, e nada acontece. É igual o Naamã, né? Mergulhando no rio. 1 mergulho, nada. 2, nada. 3, nada. Por que no 7º? E a gente pode falar um monte de coisa do número 7, mas o ponto mais importante é a obediência. Obedecer a Deus, fazer do jeito que Ele falou. Então, 5º dia nada, 6º dia nada, no 7º dia, eles fazem aquele barulho. O que acontece com o muro? Cai tudo. Não é muita maluquice? Gente, você ia fazer isso? Tem gente que faz, né? Que dá volta. Se Deus falar, eu creio. Eu já fiz coisas parecidas, porque eu entendi que era para fazer. Mas não é muita maluquice? É maluquice demais. Fé. Né? A maluquice que alguns olham e falam, nossa, que coisa doida. Não é, gente, é fé. É fé no que Deus pode fazer. 31. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu os espias. E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos. Olha o poder da fé. Você pode vencer um reino inteirinho, se você tiver fé. Praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Como que o Daniel fechou a boca de leão? A Bíblia fala que o Daniel foi jogado lá. Ele não lutou com o leão, porque Daniel era só um homem. Não tinha a menor possibilidade. Mas Daniel tinha algo dentro dele, que era fé. Ele era um homem de oração. Ele estava numa terra estrangeira, ele estava como cativo. Sabe o que é? Um escravo. Como ele era muito sábio, ele ficou no palácio, ele estava entre os sábios, mas ele foi levado como escravo para aquele lugar. E ele é jogado na cova dos leões. E nada aconteceu com ele. Qual é a probabilidade de um ser humano ser colocado numa cova de leão e nada acontecer? Nenhuma. Mas Daniel, com a sua vida, diz que Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. O que será, né, que Daniel pensou quando ele foi sendo jogado? Eu acho que ele tinha assim o mesmo pensamento que Paulo. Eu não tenho como que Paulo diz? Por estima a minha própria vida, mas eu a dou. Cristo vive em mim. Então, talvez Daniel tivesse tanto essa convicção. E tinha, porque ele era um homem de oração. Ele tinha essa intimidade com Deus. Fecharam a boca de leões. Apagaram a força do fogo. Os 3 amigos de Daniel que foram jogados na fornalha de fogo não morreu não foi nem queimado. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força,
tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões, foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas, andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho da fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. O que esse texto está dizendo? Que eles visualizaram, muitos viveram algumas coisas, algumas respostas de Deus, mas a promessa de Deus era de enviar o Messias, o Salvador, e nesse envio, esse Messias nos traria a plenitude. Eu quero te dizer que você está vivendo numa época de plenitude de Deus, porque Cristo já veio e Cristo já habita dentro do seu coração, e por causa disso, todas as promessas que Ele te fez podem se tornar realidade. Tem um versículo, eu acho que é Coríntios, não vou lembrar agora, gente. Se alguém souber aí, fale, por favor. Que fala assim: porque tantas quantas são as promessas de Deus, nele, tá falando de Jesus, tem o sim e o amém. Então, quando Jesus veio à terra, ele veio para que todas as promessas do Pai tenham o sim e tenham o amém. O que é amém? É o fechamento, é a assinatura. Sabe, é Deus dizendo, pode, tá feito, tá consumado. Tem o amém de Deus. Cada uma das promessas que Deus fez para você tem o sim e tem o amém. Porque vem dele. E nós precisamos nos posicionar com essa fé que esses homens tiveram. E hoje tem muitos missionários, muitas pessoas vivendo pelo Evangelho e passando situações semelhantes. Pessoas sofrendo, sendo torturadas, mas não desistem. Não negam a Jesus. Tem histórias incríveis se a gente for pesquisar. E nós, como estamos vivendo? Na nossa vidinha, dia a dia. Às vezes até esquecemos das promessas de Deus. Às vezes estamos olhando mais para os decretos terríveis, né? Decreto de morte, decreto de falência, decreto de que vai acabar isso, decreto que vai acabar aquilo. Nós temos uma convicção no nosso coração e não podemos perdê-la de vista. Não podemos perder. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. O Senhor é com você. O Senhor é com a sua família. Um sangue foi derramado para que todas essas promessas, você seja participante de todas as promessas de Deus. Tudo que está nessa palavra é para você e para mim. As promessas que Deus nos fez de salvação, de vida eterna, de cura, de bênçãos que já estão disponíveis, de abundância, de alegria, de paz. Essa semana eu estava pensando como é importante a gente ter paz, né? Meu Deus, como é importante você ter paz no seu coração. Situações que você vive, desafios, é preciso ter paz. E somente a paz de que Jesus falou, eu vos deixo a minha paz. Qual era a paz de Jesus? Que não se abalava diante de nada. Era uma paz que estava ali, andando lado a lado com ele. Glória a Deus, né, gente? Graças a Deus. Então, esse texto, eu tinha escrevido umas coisas aqui, mas agora já foi o nosso horário. E também tantas coisas, né, que Deus já falou com a gente.
é preciso fé para a gente ofertar. Abel, ele é lembrado nesse texto pela oferta que ele fez. E a oferta que ele fez foi de primícia. A oferta de primícia, ela é uma oferta poderosa, é uma oferta que abre. É uma oferta que abençoa todo o resto. É uma oferta de fé. Por que é de fé? Porque você oferece o primeiro, sem ter os outros. Quando Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 1, 2, Ana não podia ter filhos e ela vai lá para o templo e ora e pede a Deus e Deus dá um filho para ela. Só que quando ela está orando e pedindo esse filho, ela fala assim: se o Senhor me der um filho, eu o darei ao Senhor. Aí ela engravida e ela cumpre o voto. Ela deu para o Senhor, ela levou lá para o templo e deixou lá com o sacerdote. Ela deu o primeiro filho. Agora, Ana queria ter outros filhos? Ela pediu muitos filhos? Não. Ela pediu um filho. E ela deu esse primeiro. E quem disse para Ana que ela teria outros? No entanto, ela confiou e entregou o primeiro, sem saber que teria mais. Só que ela teve mais 5. Porque a primícia, gente, ela abre. Então, a primícia do seu dinheiro abre portas. A oferta do seu primeiro abre portas. O primeiro da sua colheita. A consagração daquilo que vem primeiro na sua vida. Sabe, a entrega do seu primeiro tempo, vamos dizer assim, né? Do seu primeiro horário. Abre o seu dia com as bênçãos de Deus. E isso é fé. Você vai falar assim, mas quem? Como assim? Gente, é fé. A gente vê aquela viúva que ofertou e Jesus estava lá observando aquela viúva que era pobre, ela só tinha uma moeda e ela deu tudo. Ela deu tudo, ela deu o que ela tinha sem saber como ela ia viver o resto do mês. Como ela ia se alimentar. Porque se ela deu tudo, ficou sem nada. Ela simplesmente deu. E aquela oferta aprovou diante de Jesus aquela mulher. Ela foi aprovada. Jesus deu testemunho daquela mulher, dizendo que ela tinha fé. Assim como Abel. A oferta de Abel, gente, foi tão poderosa que diz que o texto diz que até hoje a oferta fala por ele. Então, pelas nossas ofertas, tanto de dinheiro quanto de entregas que nós fazemos, sabe? Eu entrego ao Senhor essa situação. Eu entrego ao Senhor alguma coisa. Abraão entregou Isaac, o filho. É preciso ter fé para entregar os filhos ao Senhor. Entregue seus filhos ao Senhor. Melhor coisa. Acho que é a coisa mais difícil, mas é a melhor também. Agora, a oferta ela pode nos reprovar. É o caso de Ananias e Safira. Era um casal que eles venderam uma terra que eles tinham e eles disseram para os apóstolos, né, para os seus líderes que eles estavam entregando tudo que eles receberam. E não era verdade. E aquela oferta condenou, porque eles morreram. Por que morreram? Por causa da mentira, do engano. Eles quiseram enganar e morreram. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos ter um coração sincero diante de Deus. Um coração realmente dobrado diante do Senhor, para que as nossas ofertas sejam aceitas. Abel foi assim, a viúva foi assim, tantos outros. Entregue o seu primeiro ao Senhor, você vai ver que muitas coisas vão acontecer. Eu vou só
Eu tô perdida no horário, gente, porque o meu computador tá com o horário errado. Aqui tá 1h59 da madrugada. Aqui tá 9h11. Ah, então vamos terminar. Eu vou só citar 2 versículos sobre isso, tá? Depois vocês podem ler com mais calma. Um é Provérbios 3:9, que diz: honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho. E o outro é Ezequiel 44:30. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie serão 2 sacerdotes. Também as primícias das vossas massas dareis ao sacerdote, para fazer repousar uma bênção sobre a vossa casa. Isso é só por fé. A gente só oferta por fé. A salvação é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, entregue as suas primícias ao Senhor. Entregue o primeiro da sua renda, do seu dinheiro. Entregue o primeiro do seu tempo. Entregue aquilo que é mais importante. Entregue o seu melhor. E aí a oferta vai falar por você. Então, a oferta é por fé. Entregas é por fé. É somente assim que a gente pode ser participante dessa galeria aqui. Para encerrar, eu queria que cada um falasse, eu vou colocar vocês agora numa dinâmica. Eu queria que vocês falassem alguma coisa da vida de vocês, assim, por exemplo, a gente leu: por fé Abraão ofereceu Isaac, nananana. Por fé Abel entregou a primícia, nananana. E você? Por fé, a Jô, o que aconteceu na sua vida, Jô? Maria, o que você pode dizer? Por fé, eu vivi tal situação, aconteceu isso e isso. Assim, numa frase curta. Quem que já estiver pronto já pode começar. Olá, irmãos. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, pastor, e eu me lembrei de um ato de fé. Em uma ocasião teve uma situação na igreja, um desafio para uma reforma da igreja, e Deus colocou no meu coração para dar uma oferta, naquele momento, que para mim era um valor muito alto. Mas eu olhei para minha esposa, pastor Ivoneide, e falei para ela: o Senhor está pedindo para dar esse valor. Ela falou para mim: então dá, que foi Deus que falou, dá. E eu ofertei aquele valor. 2 dias depois, uma pessoa ligou para mim e eu recebi 100% do valor que eu havia dado. Ou seja, o Senhor pediu a primícia primeiro e em seguida eu recebi o retorno daquilo que o Senhor havia pedido. É isso. 2 vezes o valor? 10 vezes. 10 vezes. 10 vezes. 10 vezes o valor. Ou seja, eu ofertei 10%, eu recebi 100%. Amém, pastor. Então, pela fé, o pastor Eduardo ofertou um valor alto e recebeu 2 dias depois 10 vezes mais. Próxima pessoa. Eu, Elícia, por fé, quando eu fiquei separada, eu criei e orei ao Senhor que eu não queria ser uma mulher separada, eu ia ter um novo casamento, um casamento feliz, um casamento que um homem que me amasse, que me respeitasse e que eu tivesse um lar abençoado. E aconteceu. Glória a Deus. Olha, gente, olha aí, ó. Então, hoje, a Elísia, ela vive de frente, do lado, ela dorme com aquilo que ela orou. Tá vendo? Amém. Viu? Amém. Ela abraça, ela beija essa promessa aí. Ai, meu Deus. Próxima pessoa. Pela fé, eu consegui vender, depois de um bom tempo, uma casa
e adquirir o meu apartamento. Pela fé, depois de um bom tempo, eu consegui vender o meu carro, ter uma oferta de uma pessoa amiga e comprar um novo carro. Pela fé, eu tive o meu filho Lucas, porque eu era estéril. Que bênção. Glória a Deus. Desses três, escolhe um. Louvado seja Deus. Amém. Eu, Sueli, Pe- por fé, Peraí, só um pouquinho, Jô, peraí. Marcos, escolha um. Pela fé, eu tive o meu filho Lucas. Era estéril, tá. Pode falar, Jô. por fé, eu não tinha mais expectativa nenhuma de gerar um filho, né? E por fé mesmo o Senhor me presenteou com Samuel. Depois de 13 anos, né, de casada, eu com 45 anos não podia gerar, né? Tive 2 abortos muito sérios, mas o Senhor havia me dado essa promessa, já falado lá atrás, que eu iria gerar. Então eu confiei no Senhor e Ele me presenteou com Samuel. Aleluia. Também, né, gente? Aí ela tá pegando a promessa, tá? Vive com ela. Ai, meu Deus, que coisa linda. Próximo. Pode ser eu. São tantas coisas, mas eu vou na mesma linha que a minha esposa. Minha mãe orou muito por mim, um casamento abençoado, feliz. E eu orei também a Deus muito. E muitas pessoas oraram por mim, inclusive o pastor Eduardo. E também Deus me deu uma esposa maravilhosa, um presente de Deus. E estamos casados há 20 anos e agradecemos a Deus por isso. E promessa do Senhor. E nós confiamos. E ele me respondeu, assim como respondeu a Elísia também. Glória a Deus. Próximo. Aleluia. Próximo. Quem vai falar? Eu Tânia. tenho vários testemunhos que eu já contei aqui, mas por fé, o câncer que eu tive parou de crescer e eu fui curada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Próximo. Tá caindo uma lágrima aqui do meu olho, hein? Vocês estão me emocionando a gente aqui hoje, hein? Glória a Deus. Olha, gente, essa é a nossa galeria dos heróis da fé. Heróis e heroínas, né? Mais alguém quer compartilhar? O que pela fé você alcançou? A Elza. Então, pela fé eu reencontrei minha família, né? Que um tempo ficamos todos dispersados e eu não conseguia endereço de ninguém, mas pela fé, graças a Deus, reencontrei. Então, sou muito feliz, graças a Deus. Agradeço. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu me emocionei mais, hein? Porque a Elza começou dando testemunho de fé em Jesus e termina dando essa palavra tão poderosa de encontro de família. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou. Aleluia. Vai falar, Maria? Então, bom dia, paz para todos. Eu na hora falei assim, meu Deus, qual que eu vou cantar? Foi muito, o Senhor deu, né? O Senhor me deu várias coisas assim, pela fé. Mas o que mais também me chamou a atenção foi sobre gerar filhos. A minha filha não podia gerar filhos. E quase 10 anos esperando e não engravidava. Quando ela engravidou, o médico disse assim, você é crente, você segue a Deus? Eu falei, sim. Então pode contar um milagre, porque ela não podia engravidar e ela está grávida. Hoje meu neto já está com 16 anos. A minha nora também. Então
milagres, foi muitos milagres que Deus fez na minha família. Aleluia. Tá só, né? Ó, eu vou contar dois. Eu vou anotar só um aqui, mas eu vou falar dois, tá? Uma vez meu pai não veio aqui. Tava minha mãe, acho que meu irmão. E meu pai tava muito mal, porque eu compartilhei com vocês, né, a situação que meu pai viveu, o final de ano e os problemas de saúde que ele tinha e tal. E então, assim, na verdade, as questões de saúde dele já vinham se arrastando, né? Desde que eu era criança, a gente já ouvia falar, já tinha um diagnóstico médico ruim, negativo, de morte até. E aí, aquela vez, a minha mãe falou, meu irmão falou que ele estava muito mal, precisava de uma cirurgia, mas se fizesse a cirurgia, certeza que não voltaria, né? E eu sei que a situação era muito caótica. E eu fiquei tão triste com aquilo, assim, e eu deitei, eu lembrei. Quando eu deitei, eu fui orar e eu lembrei da passagem do rei Ezequias. Eu falei, Senhor, o Senhor atendeu a oração daquele rei. E eu queria que o Senhor atendesse a minha oração. Ele pediu 15 anos, então eu te peço 15 anos para o meu pai. E ele faleceu ano passado, depois de 15 anos dessa oração. Deus é fiel. E a outra situação foi quando a Rebeca, ela foi aprovada no vestibular, isso eu também já contei para alguns de vocês, eu acho que ela fez dois vestibulares e 2 provas para 2 faculdades. E ela passou no Mackenzie. E até foi uma surpresa, porque foi um ano que ela assim nem estava estudando muito, estava, né, meio desanimada, e ela passou. E aí ela falou assim, mãe, mas também o que adianta, né? Eu não vou poder fazer. Mackenzie lá em São Paulo, a gente morando em Sorocaba, uma faculdade particular, né, com uma mensalidade alta. E eu falei assim, filha, calma, nós vamos orar. Amém. E se Deus falar que sim, você vai fazer. E assim aconteceu. Então eu fiquei um período ali em oração até entender a resposta de Deus e eu fiz a matrícula dela. Então eu realmente não tinha condição não de assumir financeiramente, porque não é só a faculdade, era todo o gasto de todo dia ir e vir para São Paulo. Ou morar lá, né? Mas ela ficou indo e vindo. Então era um gasto assim que não cabia de jeito nenhum no meu orçamento. Bom, ela fez a faculdade, né? Já está trabalhando na área dela, já terminou há 2 anos, 3 anos que ela terminou. Então, foi pela fé. Eu falei, se Deus me der uma palavra, Rebeca, você vai fazer. Eu tinha condição de colocar no meu orçamento? Eu não tinha, mas Deus me deu a palavra. Então, é isso. Mais alguém? Eu vou falar. Fale, Elaine. Eu tô aqui escondidinho, porque nem sempre eu gosto de aparecer. Eu creio que... Eu fiquei aqui pensando, meu Deus, o que eu vou contar? Eu creio que pela fé o Senhor fez grandes coisas. Mas se eu puder, eu vou falar assim que eu creio que pela fé o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer algo grandioso na minha vida e que eu tenho buscado no Senhor. Porque pela fé o meu casamento, meu marido foi gerado no joelho. E hoje o inimigo fez uma bagunça na minha casa e eu estou com a família destruída. Mas pela fé eu creio que o meu marido será liberto e a minha família será restaurada. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, Elaine, obrigada. Mais alguém, gente? Glória a
Amém. Então, olha, nós vamos encerrar. Muito obrigado pela participação de vocês, por cada um compartilhar. Como eu amo o testemunho, gente. Como isso nos fortalece. Elaine, se Deus tem feito, olha, Deus fez pelo Jair e pela Elísia. Vai fazer por você. Deus fez pela Elza, que estava com a sua família desencontrada, não tinha família, cadê? Encontrou. Deus faz, e Ele vai fazer na sua vida, Elaine, em nome de Jesus. Deus fez na Aparecida também, né? Fez na vida da Aparecida, está fazendo, Ele continua fazendo. Deus ama a família, é você, Elaine. Você está debaixo da promessa que Ele fez para Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Se apegue a esse versículo. A sua família é bendita. Então você vai, a partir de agora, claro que você trouxe para nós a realidade do que está acontecendo, mas agora você vai começar a falar a realidade do céu para sua família. Você vai dizer que a sua família é bendita. Amém. Que a sua família não está destruída, que a sua família é uma família bendita, que você é participante da promessa de Abraão. Então comece a declarar dessa forma. Nós vamos orar por você, por esse assunto agora, tá bom? Nossa oração de encerramento. E o Senhor vai fazer assim, não desista. Não desista da sua família, viu? Não desista do seu esposo. Amém. Vamos orar, gente? Amém. Eli, ontem eu saí da faculdade, era 9h30 mais ou menos, e mesmo perseverante, mas eu saí por algum motivo, não é por causa do frio não, eu saí bem desanimado, sabe, com relação a 2 pontos, né, e a espera, a gente tem esses momentos de baixa mesmo, né, que as coisas não vão acontecer na vida da gente, que tá tudo perdido, né, e veio esse sentimento para mim, que está tudo perdido, que é tudo ilusão, que não vai acontecer nada, né? Mas, em nome de Jesus, eu creio que será o contrário. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ai, gente, glória a Deus, viu? Gente, Abraão, tem um versículo que fala que Abraão creu contra a esperança. O dia que eu entendi esse versículo, eu ficava assim, mas o que quer dizer isso? Como assim creu contra a esperança? Qual era a esperança de Abraão e Sara? Não ter descendentes. Só que ele creu contra essa esperança. Então, qual é a situação natural da nossa vida? Não vai dar mais nada essa situação aqui, essa área da minha vida aqui, né? Vamos levando assim e tal, e eu tô salvo, e um dia eu vou pro céu, eu não sei o quê. Não, gente. Não. Abraão creu contra a esperança. Nós precisamos crer contra a circunstância, sabe? A fé, ela é contra a circunstância, ela bate de frente assim, ó. Então, Elaine, a fé no seu coração, ela vai bater de frente com essa situação que você está vivendo, né? E cada um aqui. Mantenhamos a nossa fé. Mantenhamos em nome de Jesus. E Deus fará maravilhas no nosso meio. Vamos orar então. Pai, obrigada, Senhor, por esta manhã. Eu te louvo, Senhor, junto com os meus amigos que estão aqui. Obrigada por cada um, meu Deus. Eu sei que não é por acaso que cada um deles está aqui nesta manhã. É o grupo que o Senhor escolheu para esta reunião, com este assunto. Eu te agradeço por estar incluída nisso, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio. Eu te agradeço, Senhor, pelo que cada um falou. Nós temos aqui a nossa galeria da fé também, Senhor. Nós podemos dizer hoje, Pai, tudo o que foi falado aqui, fazer uma lista daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cada compartilhar, tudo que foi falado aqui, nós te agradecemos. O que o Senhor tem operado na vida de cada um. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada por nos animar. Obrigada por dizer ao Marcos que vai acontecer sim. Obrigada, Senhor, por gerar fé no coração da Elaine.
e todos que estão aguardando a promessa. Todos que olham para a tua palavra, Senhor, e veem que aquilo que está escrito ainda não aconteceu. Todos que receberam uma palavra profética, mas que ainda não se cumpriu. Eu quero te pedir, Pai, que nesta manhã o Senhor ative ainda mais a nossa fé, para que a gente não desista, que a gente não desanime, que nós não fiquemos olhando para as circunstâncias, mas possamos olhar para o Senhor com esperança, porque foi assim que nós lemos desses personagens bíblicos, esses homens e mulheres, Senhor, que foram falhos sim, mas que eles permaneceram por causa da fé que tinham naquilo que o Senhor prometeu, e eles puderam apalpar as promessas, mas sempre olhando para algo que viria muito superior, que é Jesus Cristo. E nós estamos vivendo, Pai, esse tempo da tua graça derramada sobre a terra, que é Jesus, como ele mesmo falou naquele evento onde ele cura o paralítico, que veio fé à terra, que ele veio trazer fé para a terra. Nós queremos viver assim, Senhor. Em nome de Jesus, nós renunciamos e expulsamos toda incredulidade, toda dúvida saia do nosso meio em nome de Jesus. Nós vamos viver em fé, por fé, fé em Deus, no Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. O Senhor que é poderoso para fazer muito além dos limites que nós colocamos, além do que nós podemos enxergar. É assim que nós queremos viver, Pai. Ó Deus, realiza os teus atos poderosos em cada um aqui, aqueles que estão aguardando, Senhor. Eu peço pela família da Elaine, que o Senhor venha com a tua boa mão, que o Senhor possa operar, Senhor. Segura essa família, Pai. Eles têm uma aliança, que essa aliança não se desfaça, em nome de Jesus, mas que ela seja renovada. E eles possam ainda experimentar um tempo novo. Que essa casa seja transformada. Que o teu poder venha, Senhor. Que ela possa se posicionar da maneira que o Senhor quer. Que ela se posicione diferente a partir de hoje. Com essa convicção. Que ela não venha mais se abater, Senhor. Que ela não venha mais chorar. Porque já chega de tanto choro. Já chega de tanto sofrimento. Agora é você viver a alegria antecipada do que Deus vai fazer. Você crê nisso? Comece a viver a alegria da restauração. Que ainda não aconteceu. Mas que Deus já fez. Se você crê, comece a viver em alegria, comece a viver em paz, comece a viver agradecendo ao Senhor pela restauração que você ainda vai ver acontecer. Aleluia. E quando você der esse passo de fé, você estará pronta para viver toda a transformação que você quer. É isso que Deus te fala nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor. Amém. 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 A foto.